Olá, eu sou Vitor Fontana e esse é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também. Para isso, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve aqui para receber mais vídeos como esse. E hoje a gente vai falar sobre tetelestai, está consumado. Diante do trono e os pastores que usam isso no grego, acertam isso quando usam? Então, se liga aí, porque a gente vai analisar isso direto do original. Se você está há bastante tempo em igreja, você já deve ter visto alguma pregação, ou de repente algum ministro de louvor, ou um professor de escola dominical dizendo o seguinte: lá em João 19:30, quando Jesus fala suas últimas palavras na cruz, ele diz, está consumado. E esse está consumado no original é tetelestai, e tetelestai era algo que se escrevia nos documentos de alforria de um escravo. Quando o escravo era libertado e a dívida dele estava paga, alguém ia lá e carimbava nesse documento tetelestai, totalmente pago. E então Jesus pagou totalmente a dívida do nosso pecado. A questão é, será que isso está certo mesmo? Será que essas coisas todas estão bem relacionadas? Então, vamos ver a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração sobre esse tal desse tetelestai. Toda palavra no grego ela é acentuada e tetelestai é acentuado no té. Tetelestai é o verbo teléu, declinado no perfeito, né? Como no português a gente tem verbos que são conjugados, no grego isso acontece igual. Então, por exemplo, o verbo andar, você vê andando, está conjugado no gerúndio. Tetelestai é a conjugação do verbo teléu conjugado no perfeito. Bom, se o cara entende de grego, ele vai pronunciar, se ele realmente olhou isso no original, ele vai pronunciar com acento corretamente, tetelestai e não tetelestai. Aí a gente já vê que tanto ali no disco do Diante do Trono, quanto os pastores que falam tetelestai, muitas vezes eles não têm essa intimidade toda assim com o idioma original. Aí você vai falar para mim, poxa, Vitor, você está pegando muito pesado, é só uma questão de pronúncia, isso não tem nada a ver com o sentido da palavra. E é verdade, tem razão, isso é só um detalhe, mas é um detalhe importante para você saber se a pessoa com quem você está falando realmente conhece o idioma no original ou se ela ouviu isso de alguém. A segunda coisa é que quando a gente olha os comentários técnicos, como esse aqui, por exemplo, do Craig Keener, do Carson, do Kostenberger, eles não vão sequer mencionar essa história dos documentos escritos tetelestai. E por que eles fazem isso? Bom, primeiro a gente tem que entender que quando a gente fala do sentido de uma palavra no original grego ou no original hebraico, existem sentidos que são mais importantes e menos importantes. Quando a gente olha no dicionário, no léxico, do grego para o português ou do grego para o inglês, o teléu, ele aparece sim com um sentido de pagamento, pagar, mas esse é apenas o terceiro ou talvez o quarto sentido mais usado e mais importante da palavra. O primeiro sentido mais usado, mais importante da palavra é o sentido de cumprimento. O segundo sentido mais usado é de finalizar, e talvez isso tenha dado origem, talvez, à questão do pagamento. Esse contrato aqui de dívida, ele está finalizado. Tetelestai está finalizado, não está mais em validade, ele não é mais válido, ele já acabou, foi decretado o término dele, e daí esse sentido de pagamento. Mas o primeiro sentido dele é o sentido de teléu, completar, consumar, talvez finalizar seja o seu segundo sentido. Um outro sentido importante é de consumar no sentido religioso, consumar um sacrifício. Então, quando a gente olha para esse texto no seu original, a gente começa a perceber pelo contexto literário que existe uma série de passagens ali em João 19 que fala sobre o cumprimento da vontade de Deus e o cumprimento das Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras. Isso aparece, por exemplo, no versículo 24. Para que fosse cumprido, aparece de novo no versículo 28. Até que no versículo 30, está cumprido de uma vez por todas. Está consumado. E parece que esse é o sentido primário da palavra teléu, do verbo teléu, conjugado no tetelestai, ali naquele contexto. Pode ser que exista alguma relação
com os documentos e alguma relação com a dívida estar totalmente paga? Olha, é até possível, mas essa conexão é uma conexão frágil. É muito mais fácil a gente pensar no sentido da palavra no seu uso principal, que é estar consumado. Por isso o tradutor opta por traduzir dessa maneira. Ah, Vitor, mas eu já preguei dessa maneira, eu já usei o está consumado como foi totalmente pago. Olha, nenhum problema, aliás, isso aparece também lá na música do Diante do Trono. Nenhum problema, teologicamente isso está absolutamente correto. Os nossos pecados foram pagos na cruz, né? O problema é, quando você for fazer isso da próxima vez, deixe claro que isso é uma possibilidade interpretativa desse texto, que existem outros textos, esses sim, que você pode utilizar para dizer que foi tudo pago. Charles Spurgeon tem um sermão famoso em Romanos 3, que ele fala sobre o total pagamento da nossa dívida com Deus. Se você quiser usar esse tipo de terminologia, não tem problema nenhum. Só deixe claro que nessa passagem isso é uma possibilidade interpretativa e não um fato, né? A mesma coisa em relação à música da Ana Paula Valadão. Teologicamente, Diante do Trono, nessa música não tem problema absolutamente nenhum. Você pensou que eu fosse criticar os caras, né? Não dessa vez. Não hoje, não dessa vez. Então, quando você for usar esse tipo de passagem, saiba disso, que existe uma possibilidade e não um fato. E deixe isso claro para o seu público. E aí você vai dizer assim, ah, mas eu queria usar alguma coisa que desse força para esse texto. Meu irmão, todo texto bíblico tem força. E se você quer uma força interessante desse texto bíblico, é a comparação desse finzinho da crucificação em João com Marcos. Em Marcos, Jesus tem nas suas últimas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Ecoando ali o Salmo 22, dando toda a ênfase no sofrimento da cruz, no quão árdua foi aquela caminhada no Calvário, do quão cruel foi a tortura pela qual Jesus passou, a qual Jesus foi submetido. Então, quando a gente olha João 19:30, provavelmente o leitor de João tinha o Evangelho de Marcos lá. E João, ele confere o quê? Ele confere o propósito àquele sofrimento. Ele confere o propósito a tudo aquilo que Jesus passou. Jesus passou por todo aquele sofrimento. Jesus passou por toda aquela humilhação para que se consumasse, se cumprisse de uma vez por todas o plano de Deus de redenção para a sua criação. Olha que texto poderosíssimo que a gente tem em João 19:30, o quanto a gente pode cavar aí de sentido e significado nesse texto, para que a nossa pregação possa atingir os corações das pessoas e que elas possam ser realmente transformadas. Então, veredito final sobre isso. Diante do trono utilizar isso? Sem problema nenhum. A gente olhar para o texto e escavar dele o seu real significado, dá muito poder para o texto. E, para finalizar, confie no tradutor da Bíblia em português. Ele conhece mais de grego do que eu e provavelmente conhece mais de grego e de hebraico do que a maioria dos pastores que a gente escuta. Afinal de contas, os tradutores dos textos originais que a gente tem em português nas mãos são pessoas especialistas nisso, eles têm um motivo para traduzir da maneira como traduziram. Então pega a sua revista atualizada, pega a sua nova versão internacional. Se você não tem o original, compara as duas, porque são boas traduções. Fica ligado porque vai ter mais vídeo assim. E nas redes sociais você vai encontrar também os meus contatos para continuar seguindo aqui a gente. Então você pode seguir a gente no Twitter, segue lá no Facebook. Fica com Deus e até a próxima.